O Snyder Cut não é apenas uma versão estendida. É uma reconstrução épica da Liga da Justiça, a maior equipe de super-heróis da história dos quadrinhos, com novos significados, visuais e até vilões. E hoje vamos analisar tudo, do enredo aos personagens e ao verdadeiro Darkseid. Eu sou o Espantalho e seja bem-vindo ao Asilo Arkham. Em 2017, fora lançado Liga da Justiça. E eu lembro de ter gostado muito do filme na época. Mas, convenhamos, eu meio que tinha 12 anos naquela época. E hoje eu vejo claramente que esse filme é uma merda. Simplesmente uma aberração. Desde seu enredo ao que se passava por trás do set de gravações. Sério, eu poderia fazer um iceberg da porra da produção desse filme. E com certeza, o que me deixou mais revoltado com a Warner e com o filho da puta do Joss Whedon, que foi o responsável por estragar esse filme desde a raiz, foi que o ator do Cyborg, Ray Fisher, falou em entrevistas que sofreu racismo pelo diretor e também teve mais da metade de suas cenas no filme cortados só por causa desse preconceito de gente com cérebro liso. E outro motivo do porquê esse corte foi simplesmente ridículo foi que Zack Snyder, que era para ser o diretor do filme, acabou de perder a mãe dele durante as gravações do filme, não estando psicologicamente apto a dirigir o filme de perto. E além disso, sejamos sinceros, o CGI desse filme foi simplesmente tosco. O CGI ficou parecendo um jogo de PS2. Falando mais particularmente do CGI do bigode do Henry Cavill, puta merda, isso foi horrível. E do CGI do Lobo da Steppe. Sério, eu acho que os gráficos do Batman Arkham Asylum são mais bonitos do que aquela porra daquele Lobo da Steppe. Contudo, após o lançamento dessa humilhação pública em forma de filme, todo o iceberg de merdas por trás da produção dessa bomba foi revelado. E muita gente associou o fracasso da Liga da Justiça na ausência da supervisão do Snyder durante as gravações. E eu também acho que esse foi um dos fatores principais que fodeu esse filme até ele ficar de cadeira de rodas. Fazendo assim, surgir a hashtag Release the Snyder Cut. E durante 3 longos anos, ficamos pedindo incessantemente para ver como seria se o Snyder dirigisse esse filme. Até que finalmente tivemos a redenção da Warner no Snyder Cut de 2021. E o que eu posso falar sobre esse masterpiece aqui? Esse filme foi a redenção completa tanto do Snyder quanto da Warner. Pra mim, o Snyder depois desse filme ficou perdoadíssimo da cagada que ele fez em BVS, assim como a Warner ficou perdoadíssima da cagada que ela fez com o Esquadrão Suicida. O Snyder Cut foi simplesmente espetacular. Praticamente uma unanimidade que esse filme foi excelente. O máximo de críticas estruturais que esse filme recebeu foi que ele era muito longo, porque, de fato, o filme tinha 4 horas. Contudo, essa crítica só seria válida se esse filme fosse lançado no cinema. Mas não. Esse filme só saiu na HBO. Ou seja, não é como no cinema que você é obrigado a sentar o rabo na cadeira e ver até o final. Até porque o Snyder Cut foi feito em episódios. Ou seja, você não é obrigado a digerir tudo de uma vez. Por exemplo, eu vi esse filme em 2 dias. Comecei da tarde de um dia,
vi a metade ou algo assim, e a outra metade eu vi na noite do dia seguinte. Mas, no geral, excelente filme, sem discussões. Bem, agora falando um pouco sobre o enredo desse filme, eu dividiria esse enredo em 3 atos principais. O ato 1 eu chamaria de A Ameaça das Caixas Maternas e a Queda do Lobo da Steppe. Tudo começa com um eco da morte do Superman. Literalmente, a morte do Superman em BVS ressoa pelo mundo. E seu grito final ativa as caixas maternas. 3 artefatos cósmicos de origem apocaliptiana que estavam adormecidos na Terra. Isso desperta o interesse do novo vilão, o Lobo da Steppe, um general caído em desgraça que busca se redimir perante Darkseid, seu mestre supremo, conquistando a Terra. Aqui vemos o tom mitológico do Snyder Cut tomando forma. As Amazonas são as primeiras a notar a ameaça, e temos uma das melhores sequências de ação do filme. O ataque ao Templo das Amazonas, a quebra brutal da caixa materna e a mensagem de alerta enviada a Diana. O Lobo da Steppe não é só um vilão genérico. Ele é movido por medo, vergonha e obediência cega. Ele tem algo a provar, e isso é o que o torna ainda mais perigoso. Já o ato 2, eu chamaria de A União dos Heróis e o Retorno do Superman. Enquanto o mundo entra em colapso, o Batman corre contra o tempo. Bruce Wayne começa a formar a Liga. Ele sabe que sozinho não tem chance contra essa nova ameaça. E nesse processo, conhecemos melhor Barry Allen, Victor Stone e Arthur Curry. Mas a verdadeira alma do filme aparece aqui. O Ciborgue. Victor não é só um membro da Liga. Ele é literalmente a chave da trama. Ele é criado por uma caixa materna. Ele sente sua dor e entende seu poder. A união dos heróis leva a uma decisão ousada: usar a caixa materna para ressuscitar o Superman. É um risco. E o filme não esconde isso. A cena da ressurreição é tensa, imprevisível. E mostra que mesmo sendo um deus, o Superman também carrega cicatrizes e confusão. Mas no fim, ele volta e escolhe lutar. Ao contrário da versão de 2017, aqui o retorno do Superman é significativo. Ele não resolve tudo sozinho, mas ele é o ponto de virada. E bem, o ato 3 eu chamaria de a batalha final e o prenúncio de Darkseid. Chegamos ao clímax. A Liga está formada, mas a guerra ainda não acabou. Na batalha final, vemos os heróis finalmente agindo como um time. Cada personagem tem um papel fundamental. Flash usa força e aceleração para reverter o tempo. Cyborg tenta separar as caixas. Aquaman e Mulher Maravilha combatem o Lobo da Steppe corpo a corpo. O Batman coordena e protege. E o Superman retorna com poder absoluto. A luta é intensa, brutal e muito mais significativa do que na versão de 2017. E o final é épico. O Lobo da Steppe morre, mas Darkseid observa tudo, silencioso, do outro lado do portal. É aqui que a verdadeira ameaça é revelada. Darkseid não aparece para lutar. Ele aparece para prometer. O filme termina com o prenúncio de uma guerra maior. E com vislumbres do Nightmare, o futuro distópico onde Darkseid venceu. E a Terra está em ruínas. O Snyder Cut é dividido como uma tragédia épica. Primeiro vem a queda, depois a formação dos heróis, e por fim, uma batalha que não resolve tudo,
mas nos mostra o que ainda está por vir. É mais do que ação. É construção de mundo. É praticamente mitologia moderna. Agora, fazendo a análise de cada um dos membros da Liga da Justiça. Até porque nesse filme tivemos tanto boas versões como versões muito ruins. Vamos começar por alguém que, pra mim, nem deveria estar nesse filme: o Superman. Primeiramente, pra mim foi over total ter trazido o Clark de volta aqui. Porque ficou muito corrido. O cara morre no segundo filme e ressuscita no terceiro. Vai tomar no cu, Snyder. Porque, pra mim, eu já acho que foi uma cagada fenomenal ele ter morrido em BVS. Mas mesmo assim, dava pra ter feito muito melhor. Tipo, nesse filme da Liga, era só pôr o Caçador de Marte ou o Lanterna no lugar do Super. Tipo, eles derrotavam o Lobo da Steppe, e numa sequência contra o Darkseid, aí sim eles traziam o Henry Cavill de volta. Mas, de todo jeito, eu sou suspeito a falar porque nem nas HQs eu gosto quando revivem o Superman. Mas ok, o que eu acho sobre o traje preto? Uma bosta. Não é que ele seja feio, tá bom? Ele na real é um traje bem bonito. Até porque eu desconfio que nem uma roupa fique feia no Henry Cavill. Mas, cara, a roupa clássica do Superman dá um negócio. Porque aquela roupa é um símbolo, sabe? A roupa preta não me passa a esperança que o Superman tem que passar, tá ligado? Mas ok, qual é o meu veredito sobre o Superman do Snyder? O Snyder chapou demais. Não era nem pra esse cara estar no filme, na minha opinião. Simplesmente paia. Ok, agora vamos falar sobre o Batman do Snyder Cut. E, bem, Bruce Wayne passa por um arco de redenção muito foda nesse filme. Se em BVS ele tava simplesmente ruim, aqui eu posso dizer com tranquilidade que o Snyder consertou a cagada que fez. Vemos um Batman violento e desesperançoso, indo para um Batman que se permite conectar-se genuinamente com outras pessoas mais uma vez. Vemos um morcego voltando a ter fé no coletivo. O traje também tá lindo demais, não tenho o que reclamar desse traje, tá muito bonito. Até no traje que ele usa em BVS ainda assim tá muito bonito, mas eu acho que no Snyder Cut ficou mais da hora ainda, principalmente o traje que ele usa na batalha final, aquele traje absoluto cinema, não tem como. O cara foi de estrategista frio para o fodendo líder da Liga da Justiça. E meu veredito não poderia ser outro. Muito foda. O Ben Affleck aqui é absolute Batman. Já falando sobre a Mulher Maravilha, eu simplesmente amo essa Diana aqui. E em BVS ela já tava muito legal. E aqui ela tá mais foda ainda. Toda a lore das Amazonas, Temícera e tudo que gira em torno dessa Mulher Maravilha é foda. As cenas de ação dela são espetaculares, o traje dela tá muito da hora. E também ela usando o Laço da Verdade é muito maneiro, cara. O Snyder simplesmente pegou um HQ e socou na tela. E meu veredito aqui não podia ser outro. Muito foda também. Definitivamente eu já me sinto órfão da Mulher Maravilha do Snyder, cara. Enfim, meus amigos, chegamos nele. Um dos trunfos do Snyderverso. O Aquaman. Sério, eu poderia fazer um vídeo só dele. Porque aqui o Aquaman é muito foda. Ele tem uma profundidade enorme. Todo o dilema da mãe dele e tal, porra, muito bom. Fora a caracterização dele, o Jason Momoa como Aquaman ficou do caralho. Ele com o traje icônico do Aquaman é muito bom. Toda a construção do Arthur ser tipo uma lenda nas aldeias onde ele mora, dele salvar os pescadores, das pessoas cantarem cantigas em homenagem a ele. Porra, isso é muito foda, cara, não tem como. Aqui, meu veredito é que esse Aquaman é uma obra-prima. Eu amo esse Aquaman e não mudaria uma vírgula nele. E já aproveitando para falar do Flash desse filme, eu particularmente não gosto dele. Porque pra mim,
o Flash da Liga da Justiça sempre vai ser o Wally West. Mas não é esse o principal motivo de eu não gostar desse Flash. O principal motivo é que esse Flash destoa muito dos outros personagens. Tipo, em seriedade, experiência. Eu entendo que a DC queria atrair um público mais jovem com esse Barry, mas ele não precisava ser tão novo e muito menos tão idiota. Por exemplo, o Wally West da Liga da Justiça Sem Limites era tão adulto e sério quanto os outros, porém ele sabia quando brincar, quando zoar seu adversário e descontrair o clima entre a liga. O Wally é engraçado, já o Flash do Ezra Miller é só meio idiota mesmo. Se você quer um exemplo de Barry Allen que funcionaria de maneira espetacular para esse universo, seria o Barry Allen de The Flash. O Barry Allen da série da CW. Porra, como eu amo aquele Barry. Aquele Barry pra mim era o certo pra Liga da Justiça. Não esse meninão que a gente recebeu no filme. E com isso, meu veredito é: potencial completamente desperdiçado. Mano, simplesmente eu acho que aqui o Snyder quis copiar o Homem-Aranha do CM e deu certo? Nem fudendo. Aqui pra mim o Snyder chapou de novo. E aqui temos o melhor personagem desse filme: o Cyborg. O desenvolvimento desse personagem é fenomenal. Quando tava reassistindo esse filme pra fazer esse vídeo pra vocês, eu me emocionei naquele diálogo que o Victor teve com a mãe dele no carro no dia que eles sofreram um acidente. A trama do Victor ter um pai ausente e ter raiva dele durante boa parte do filme é um desenvolvimento extremamente rico, até ele superar essa raiva, sabe? É muito bom. Fora que o Victor culpava o pai dele por não ter ido ao jogo de futebol, porque se o pai dele tivesse ido, provavelmente o acidente que matou a mãe dele e fez com que ele precisasse virar o Cyborg não teria acontecido. E melhor ainda, depois que o Victor é transformado no Cyborg, ele tem todo aquele drama de achar que é um monstro e que não tem mais lugar pra ele no mundo. E o desenvolvimento dele aprendendo a usar os poderes e percebendo que ele pode salvar milhões de pessoas é algo muito lindo. Porque ele acaba percebendo que o mundo não acabou, sabe? Que aquela não era o fim da linha pra ele. Fora que o design do Cyborg é completamente espetacular nesse filme. A caracterização dele tá muito boa. E também como o Snyder entende os poderes dele. O Cyborg de Snyder Cut consegue literalmente liberar todos os armamentos nucleares do mundo com um estalo. E meu veredito é que isso aqui é uma obra-prima. De longe, o melhor personagem desse filme. Aqui está um dos maiores fanservices do filme, na minha opinião. Mas que fanservice bom, puta que pariu. Eu cresci vendo Liga da Justiça Sem Limites, e eu sempre gostei muito do Caçador de Marte, desde o design aos poderes. Até porque o Caçador é o alienígena, que nem o Superman. Mas o Caçador de Marte realmente parece o alienígena. Por mais que eu tivesse pulado do sofá de casa se o Caçador tivesse lutado na luta final, ou aparecido de surpresa para derrotar o Lobo da Steppe, eu gosto muito do Caçador de Marte desse filme. Portanto, eu afirmo, o Caçador aqui tá muito foda. E aqui, uma menção honrosa a alguém que, pra mim, deveria estar no filme. Que é o Lanterna Verde. Seja o Hal Jordan ou o Stewart. Eu simplesmente gosto muito dos dois. Até porque nos flashbacks das invasões do Darkseid, a gente vê o Lanterna lá no meio da putaria. E, meus amigos, que CGI foda. Os poderes do anel, nossa, tava tudo lindo, cara. Absolute cinema. Então, pra mim, o Snyder tinha culhão para lançar um Lanterna na Liga.
E eu colocaria particularmente o Hal Jordan. Eu simplesmente amo o Hal. Mas sinceramente, se fosse o Stewart, eu acharia mega foda também. Porque pra mim, Liga da Justiça sem o Lanterna é meio esquisito. Mas não vou mentir que ela até funciona sem ele. De todo jeito, eu ia achar mega foda se tivesse. Com certeza, um dos pontos altos do filme são os antagonistas. E já começando pelo Lobo da Steppe, eu amo esse Lobo da Steppe. Definitivamente, ele tá muito mais profundo do que a versão de 2017. E o CGI, meus amigos, aquela armadura cromada é fenomenal. Ele tá muito bonito no filme. E a motivação dele é muito boa também. Ele é um vilão ameaçador pra caralho. Ele passava um pouco daquela vibe que o Thanos passava em Guerra Infinita. Porque ele era muito imponente. Era aquele tipo de vilão que a gente pensava, porra, como é que a gente vai derrotar esse cara? E também, esse Lobo da Steppe aqui não é só um capanga. O objetivo dele é usar as caixas maternas para transformar a Terra em uma colônia apocaliptiana. Até porque o que ele quer, na verdade, é redenção. Ele fez alguma merda pro Darkseid e agora quer se redimir. O filme não deixa explícito o que exatamente ele fez, mas dá pra interpretar como se ele tivesse participado de alguma revolta contra o Darkseid, que obviamente deu errado, mas por algum motivo o Darkseid poupou a vida dele. Mas meu veredito é que esse Lobo da Steppe aqui é muito bom, definitivamente um vilão digno da Liga da Justiça. E agora, falando do Big Boss. O boss final que, infelizmente, nunca vamos poder ver. O Darkseid. E, sinceramente, é uma pena que nunca vamos ter a chance de ver essa versão plenamente em ação. Porque tinha muito, muito potencial. Ele aparece pouco, mas com força simbólica e narrativa gigantesca. Ele representa o mal absoluto, um deus da antivida. Deixa clara a promessa de continuação que nunca veio. Aqui, o mal tem rosto, voz e propósito. Darkseid não é só o nome, é o destino. O design dele é muito bom, e ele passa uma imponência diferenciada. Esse Darkseid aqui, pra mim, passa uma vibe mais aterrorizante e imponente do que o Thanos. Definitivamente, esse Darkseid foi um dos melhores acertos do Snyder. Eu não mudaria uma vírgula nesse Darkseid. E agora falando do epílogo do filme, o final do filme, também conhecido como Knightmare. Que, bem, é o sonho do Batman. E nesse sonho, o Darkseid conseguiu corromper a mente do Superman, transformando ele em um cachorrinho. Um destino claramente baseado em Justice, mas não tão idiota quanto. Porque, por mais que eu não curta essa ideia do Superman malvadão, e nem ache que faz sentido, nesse caso eu tenho que passar pano. Porque não é exatamente o Superman fazendo isso. O Darkseid corrompeu a mente dele com a equação antivida. E nesse futuro apocalíptico, vemos meio que uma Liga da Justiça Mad Max, onde temos a Mera do lugar do Aquaman, que o Clark acabou matando, o Barry, o Cyborg, o Deathstroke, o Batman e a redenção do Jared Leto. O Coringa e o Batman têm um diálogo nesse final do filme que, pra mim, consertou o Coringa do Leto. O Leto pode morrer feliz e falar que foi um bom Coringa pelo menos uma vez. Porque esse Coringa conserta praticamente tudo que tinha de péssimo do Coringa de Suicide Squad. Como o design e a relação com o Batman. Aquela cena onde ele fala:
Você não vai me matar, Bruce. Eu sou seu melhor amigo. Isso é coringa puro. E outra. Uma coisa que me irritava profundamente no Coringa de Suicide Squad é que ele era romântico com a Harley. Parecia até que se importava. Mas se você é um fã de carteirinha do Coringa, você sabe que o Coringa quer mais é que a Harley se foda. Ele deixa isso muito claro aqui. Porque o Batman literalmente fala que a Harley morreu pedindo que o Batman o matasse. E o Coringa não poderia se importar menos. E é exatamente essa a dinâmica entre o Coringa e a Harley. Definitivamente, um futuro muito interessante de se imaginar. E confesso que até fiquei um pouco triste em pensar que nunca vamos ver essa versão repaginada do Coringa do Jared Leto. Zack Snyder entregou uma versão ousada, épica, mitológica e profundamente autoral da Liga da Justiça. Pode não agradar a todos, mas definitivamente mostrou o que acontece quando o autor tem liberdade criativa total. Para alguns, o Snyder Cut é um exagero. Para outros, é o filme que deveria ter sido lançado desde o começo. Mas para mim, esse é o filme que a Liga precisava. Olá, meu caro paciente. Dr. Crane aqui. Ou Espantalho, se achar mais fácil. Se você chegou até o final desse vídeo obscenamente longo, eu só tenho a agradecer, porque, bem, esse vídeo teve quase meia hora. Então, só tô aqui pra te lembrar de deixar o like e se inscrever se gostar do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.